Gerenciar tarefa de um jeito eficiente requer um método. E hoje eu vou te mostrar um workflow baseado no GTD com alguns toques do paramétodo do Second Brain. Tá? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui na prática. Nesse dashboard aqui de tarefas, eu tenho uma área onde serve de navegação rápida e eu tenho aqui uma área de captura rápida. Aqui eu também tenho essa parte que é a mesma coisa, ele tem o mesmo objetivo. Tá? Mas vamos pegar aqui, ó, começando capturando uma nota, criando uma tarefa de teste. E a princípio eu capturei, é só isso que eu queria, fechei. Repara que ela não fica disponível para mim no meu dashboard. Tá? A parte da captura é só para eu tirar da minha mente e ele vai sair daqui e depois eu vou mostrar para onde essa tarefa vai. E eu também posso capturar aqui embaixo. Ó. Então aqui é uma nova tarefa capturada. Deixa eu apresentar aqui essa parte do dashboard. Então aqui capturo, aqui eu tenho a navegação, como eu expliquei, aqui eu tenho a captura rápida e aqui na parte de baixo eu já tenho, depois que eu passar pelo processo de revisão e definir quando eu vou executar uma tarefa e qual contexto que ela deve ser executada, as tarefas elas começam a ir para o seu lugar direitinho. Então aqui eu tenho já num dashboard as tarefas urgentes, assim, as mais importantes que você definiu como mais importantes, elas aparecem aqui. Seriam as tarefas que você tem que atacar primeiro. As outras tarefas, ou os outros compromissos ou coisas que você tem que fazer para hoje. E aqui do lado, você tem outras visualizações para amanhã, para essa semana, para algum contexto específico e caso tenha sido concluída dentro dessa semana, desse contexto específico. Tá? Eu vou mostrar na prática por que isso é importante. Aqui embaixo você tem umas capturas rápidas de nota e aqui só vai aparecer para você o que está marcado com esse PIN, que você definiu por algum motivo que essa nota precisa aparecer na sua página inicial. A mesma coisa acontece com a referência e ideia. Tá? Nessa parte de referências e ideias, só aparecem as referências e ideias pinadas, marcadas como favorito. Aqui do lado eu tenho os projetos que estão marcados como ativos no meu sistema, e eu tenho um percentual do que eles estão rodando aqui, então 50%. Deixa eu ver aqui um pouquinho para o lado. Esse outro aqui está ativo, mas não tem nenhum progresso, está em 0%. Eu tenho também as listas que podem ser filtradas através de contextos e através de tags. Bom, da metodologia GTD, recomenda-se que você faça uma revisão diária, semanal e mensal. Então, na revisão diária, eu vou clicar nesse menu, você vai ter uma página específica para você estar no foco da revisão. Tá? Então não é para executar aqui, é para revisar. E aqui ó, tem uma aba de tarefas com tudo que você capturou. Então aqui ó, alguma tarefa, nova tarefa, então outras tarefas que eu tinha capturado antes. E como é que é o processo da revisão? Eu vou listar a tarefa e segundo a metodologia, eu não posso pular um item. Eu tenho que pegar o primeiro, decidir o que eu vou fazer com ele, segundo, terceiro e assim vai. Então o primeiro é esse aqui, alguma tarefa, que está relacionado aqui a um projeto já de viagem. Ele já está até marcado com duração, então eu acho que já comecei aqui e agora eu preciso definir para onde que ele vai. Tá? Se ele está feito, se eu já executei, se ele vai para uma lista de um dia talvez, se ele vai para próximas ações ou se ele vai para a parte do aguardando. Eu deleguei, eu dependo da resposta de alguém, eu estou impedido de seguir com essa tarefa. E aqui nessa área você tem esse filtro que está marcado como caixa de entrada, certo? Então enquanto ele estiver marcado com o status de caixa de entrada, ele vai ficar aqui. Então digamos que essa parte aqui eu estou feliz, eu vou marcar para próximas ações. Quando apertar o botão, ele desaparece, ele muda o status para próximas ações e ele sai da minha área de trabalho. Então essa nova tarefa, digamos que essa tarefa aqui em si eu já fiz, então vou marcar como feito. Pesquisar curso de fotografia, eu vou dizer que a minha prioridade é alta, estou querendo fazer muito um curso de fotografia. Amanhã eu vou fazer isso e vou botar aqui nas minhas próximas ações. Eu tenho alguma tarefa para hoje, eu vou marcar aqui algum dia talvez, ligar para o nutricionista, vou marcar algum dia talvez, comprar um livro X lá na Amazon, então eu vou dizer que olha só, dura menos de 15 minutos, e eu vou dizer que então eu estou aguardando a resposta de alguém, estou aguardando a resposta. Terminei de revisar todas as minhas tarefas, agora eu vou para projetos, não tem projeto para ser revisado. Aqui o conceito, o contexto é, todo projeto tem nenhuma tarefa relacionada a ele, você é obrigado a colocar um. Então o projeto ele aparece para você aqui capturar e decidir pelo menos uma tarefa para ele. A mesma coisa aqui para referências e notas. Tá? Então aqui, na referência, ele vai ficar ativo enquanto eu não tiver marcado como arquivado, e eu preciso também ter ou uma tarefa ou um projeto para ele.
tá? Ou uma tag, uma tarefa, um projeto. Então, Save to Notion. Então, aqui você carrega, marca uma tarefa, um projeto, e quando você marca em arquivar, ele some daqui. A nota também de referência, eu posso marcar em PIN, ele vai ficar lá na página inicial, e arquivar para ele poder sumir daqui. Por fim, você tem aqui agora as tarefas que você já tinha planejado na semana que você está atual. Então eu tenho as tarefas que eventualmente estão atrasadas, significa que elas deveriam ter sido concluídas agora, você deu uma data para ela e até hoje elas não foram concluídas. Então você pode dar uma olhada aqui e pensar, eu continuo tendo que desenvolver isso ou não faz mais sentido? Caso não faça mais sentido, você pode deletar a tarefa, ela não faz mais sentido para você, ou você pode decidir, algum dia talvez, ou até mesmo marcar para o futuro. Vou marcar para a semana que vem essa tarefa. Então ela sai daqui. A tarefa aqui que ficou pendente, o que estou aguardando uma resposta. Foi para a minha lista de aguardando resposta. Continuo aguardando. A captura de referência, alguma coisa do Moodboard. É uma pesquisa e aí eu vou marcar que algum dia talvez. Então ela sai da minha lista de tarefas e eu vou e adiciono mais 7 dias para ele poder voltar para mim. Vou revisar o projeto, vejo como é que está o andamento, eu posso abrir o projeto, ver como é que são as tarefas e tudo. Diferença. Nos status de projeto você pode ver só uma outra visualização, então eu posso andar com algum projeto, então digamos que a manutenção do carro é um projeto que estava parado, mas que agora eu resolvi começar, tá? Então ele veio para cá para o em desenvolvimento e aí eu vou seguir com a parte do projeto. Toda a parte que a gente viu até agora se mantém. Aqui você vai ter todas as tarefas da semana, do período, a mesma coisa que estava seguindo aquele princípio, mas aqui embaixo ele tem uma outra coisa que no outro não tem. É essa lista aqui, ó, de planejando as coisas da sua semana. Então você vai planejar a sua semana baseado nos projetos ativos que você já marcou nas etapas anteriores. E aí aqui, ó, o que não tiver uma data, que não tiver sido concluído, você tem a possibilidade de olhar para a sua semana seguinte e começar a falar, bom, eu vou andar aqui, eu vou redesenhar isso aqui, eu preciso criar algumas referências na terça-feira, eu preciso fazer essa tarefa aqui de repente na segunda, e aí eu vou trazendo e planejando a minha semana que vem, a semana seguinte da que eu tô, e pronto. Até não sobrar nada, nenhuma tarefa aqui ou tarefa sem projeto. E assim você vai até terminar todas as tarefas. Dessa maneira, você garante que todas as suas tarefas vão estar prontas para você poder usar quando você precisar. Eu vou mostrar agora como é que a gente faz para poder executar as tarefas. Então, como mostrei, ela tem a estrutura que está lá. O que eu tiver marcado, ó, tem uma tarefa marcada para hoje. Naquela lista lá tem uma que ficou para amanhã, certo? Que a gente tinha colocado lá na revisão. E não tem nada para hoje. Digamos que, ó, acabei as minhas tarefas de hoje e tem essa tarefa que para mim é importante, que está para amanhã. Eu posso pegar essa tarefa que estava para amanhã, trazer para hoje e começar a executar essa tarefa. Digamos que eu fui lá e concluí essa tarefa. E aí eu descobri que, na verdade, eu marquei errado. Eu não concluí essa tarefa. Eu deveria ter marcado uma outra. Como é que eu faço? Eu venho aqui e mudo para as tarefas concluídas. Ele já vai me trazer as que foram concluídas hoje e eu volto para cá. E digamos que essa aqui também foi por engano. Pum, eu volto para cá, certo? Então, dessa maneira, eu consigo fazer, vejo a tarefa, vejo o contexto e posso marcar a qualquer momento, ficar trocando. Eu posso, se não tiver tarefa para mim, isso aqui também é importante falar, se eu não tiver nenhuma tarefa para a semana que vem, não tem nenhuma tarefa para amanhã, e eu estou com tempo, eu posso vir aqui dentro do meu contexto e olhar e falar, eu tenho mais uma tarefa aqui, ó, em casa, tenho que enviar esse e-mail. Eu já posso trazer tarefas para minha lista de tarefas do dia. A mesma coisa aqui, ó, você viu lá que eu marquei alguma referência para poder vir para cá e ela apareceu aqui. Eu posso também a qualquer momento pegar o meu contexto de trabalho, por exemplo, ou qualquer outro contexto, e abrir esse contexto. E agora eu só tenho tarefas que estejam marcadas e filtradas para esse contexto aqui. Tarefas de casa, aqui são as tarefas que eu tinha marcado, ó, que eu acabei de mover, tá vendo? Então tarefas por energia, você pode ver com energia, que tipo de energia que eu vou ter, não está marcado ainda, mas talvez seja energia média. Então você muda aqui, arrasta para cima aqui, e pronto, agora já está marcado com energia média. Ou talvez por tempo. E é a mesma tarefa, tá, pessoal? Então essa tarefa aqui de baixo, ela tem a visualização por tempo, por energia ou por contexto. Que número é esse 6 e 5 e 2? Esse número aqui mostra a quantidade de itens dentro desse contexto, não necessariamente de tarefa. Pode ser uma nota, pode ser um arquivo, alguma outra informação, ele aparece aqui. A mesma coisa para tags. Então se eu tiver, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo que a gente pode ver agora.
eu tenho a tarefa, ou a nota, ou o que é que seja, e eu boto tags para poder criar um contexto diferente. Então, toda vez que eu quiser procurar, eu posso ver tudo que está relacionado ao Chrome, por exemplo, que eu tenha, seja tarefa ou seja coisa que eu capturei. Pronto, está aqui. Bom, basicamente é isso, né? Esse gerenciador de tarefa é bem completo e tem uma coisa que é bem legal se você não está familiarizado com a metodologia GTD. Eu criei essa aba de ajuda, onde você tem a explicação e checklist para te ajudar no dia a dia. Então, por exemplo, o que é o GTD, qual o seu benefício, o que é energia, o que deve ser categorizado num dia talvez, como funciona a revisão. Então, a revisão diária, eu abro aqui, eu vou ter um passo a passo da revisão diária, que eu tenho que revisar, um checklist completo para te ajudar nesse processo de organizar as suas tarefas e as suas atividades do dia. Espero que você tenha gostado desse tour, que essa ferramenta possa servir também de inspiração para você na criação do seu template, ou se você estiver interessado em comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele fica disponível, ele e outros templates também, se você quiser dar uma olhada, dá uma olhadinha aqui embaixo, tá bom? Valeu, até a próxima.